Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao 60 Pode Mais, o podcast que joga a luz na longevidade dos novos 60 a mais e em tudo que os envolve. Gravado no estúdio do Clube Empreendedor Brasil, a quem agradeço o apoio. Eu sou Carla Cabral e o entrevistado de hoje é um homem de 61 anos que é nadador de águas abertas, com presença constante em várias competições e em pódios. E diz que tem o desempenho dos 30 anos, mas a cabeça que só o tempo constrói, só a maturidade constrói, né? Ele é professor de educação física, ex-técnico de atletas de alto rendimento, hoje é coach palestrante de desenvolvimento humano, levando o seu método chamado Ciclo de Ouro para empresas e eventos, além de se desafiar recentemente em novas carreiras. Ele vai contar tudo isso aqui para a gente. Agora, tem uma coisa também muito especial, que é um desafio que ele vai fazer. Mas isso eu vou falar depois. E hoje, então, no 60 Pode Mais, uma conversa sobre disciplina, movimento e escolhas com o Felipe Albuquerque. Muito obrigada pela sua presença aqui, Felipe. Oi, Carla. Eu que estou honrado aqui com o convite. Nós nos conhecemos e eu conheci seu trabalho, gosto muito do que você faz. Eu acho que você chama aqui pessoas interessantes e tem boas conversas. E, enfim, esse tema dos 60 anos, de economia prateada, de toda essa história, me estimula a me manter ativo, e eu estou ativo tanto profissionalmente como esportivamente, e enfim, estou aqui para contar um pouquinho dessa história. Maravilha, você é um exemplo muito bacana, Felipe. Então, olha, peço a vocês que curtam esse episódio, tá? E se inscrevam também no canal aqui do 60 Pode Mais e acompanhem aqui a história do Felipe, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Bom, Felipe, hoje é a última quarta-feira de maio que o episódio está indo ao ar. E ele é o Dia do Desafio. É uma iniciativa mundial, acho que você deve saber disso, para incentivar a prática de atividades físicas pelo menos 15 minutos para a melhoria da saúde física e mental, né? Porque a gente sabe, você mais do que ninguém, que o esporte também é maravilhoso para a mente. Você foi essa escolha porque você vive se desafiando e tendo sucesso e não aceita desacelerar, né? Você disse isso. E ainda tem esse desafio que eu falei no início, que é o desafio dos 7 mares, gente. Ele quer atravessar os 7 mares. Ele vai contar essa história aqui pra gente. Bom, então eu gostaria de te perguntar primeiro sobre a questão do dia do desafio, desses 15 minutos de atividade. Se você tivesse só 15 minutos, o que você faria? 15 minutos por dia, o que você faria? Eu nadaria, com certeza. E eu desde que eu treinava, polo aquático, a gente tinha um aquecimento do treino e depois, quando eu passei a ser técnico, eu coloquei isso como aquecimento para os meus atletas. Eram 15 minutos nadando e o objetivo era fazer 1.000 metros nesses 15 minutos. Isso ficou uma coisa marcante, tanto para mim quanto para os meus atletas. E até hoje, quando a gente se fala, e ainda está fazendo 1.000 metros em 15 minutos? Então, e eu brinco o seguinte, que uma pessoa só pode falar que sabe nadar se ela já nadou 1.000 metros sem parar. Pode ser em piscina, pode ser em lago, pode ser no mar, onde quiser. Mas tem que ser 1.000 metros sem parar. Se você nadou um dia 1.000 metros sem parar, você pode falar, eu sei nadar. Bom, então eu boio. Eu não sei nadar. Bom, interessante isso dos 15 minutos, porque a natação realmente é um esporte completo, dizem, né? Sim. É um esporte completo e até mesmo para as pessoas 60 a mais dizem que é muito bom fazer natação. Claro que força física, etc., mas a natação também desenvolve a força física. Sim. Assim, hoje,
né, as pesquisas mostram o quê? Que você precisa de trabalhar várias valências. Precisa trabalhar a força, precisa trabalhar a sua flexibilidade, precisa trabalhar a sua resistência, né, resistência aeróbia, ou seja, né, a sua capacidade cardiopulmonar, tudo mais. Então, as pessoas preconizam assim, não, tem que fazer trabalho de força. Mas aí elas se restringem ao trabalho numa sala de musculação. Né? Você pode fazer trabalho de força de várias maneiras. Né? Hoje você tem esse cross-treino, né, que o pessoal chama, que você faz trabalho de força e mais livre, né, sem a necessidade de uma máquina. E você pode fazer isso dentro d'água. Agora, lógico que isso exige uma capacidade da pessoa de domínio do meio aquático maior. Né? Vamos dizer, uma pessoa que vai começar a fazer uma aula de natação, no início ela não vai fazer todo esse desenvolvimento da força. Mas, com o passar do tempo, ela vai ganhando habilidade na água e sim, é capaz de fazer força dentro da água. Bom, mas existe esse mito, né, que a gente depois dos 60 tem que desacelerar, né? Em que momento isso vira uma desculpa? Pois é, hoje, eu nadei hoje de manhã, nadei 4 quilômetros e a gente saiu no que a gente chama de longão. E eu era o mais velho do longão, né? Tinha um pessoal de 40 anos, pessoal de 30 anos, pessoal de 50 anos. E o pessoal mais novo estava o que a gente chama da esteira, né? Nada grudado no pé do da frente, que aí você faz menos força. Aí eu até brinquei na saída, eu falei, vou processar vocês, pô. Isso é abuso de idoso. Pô, vocês é que tinham que estar na frente eu puxando. Entendeu? Então, ou seja, você tem que primeiro entender o seu corpo, entender a sua condição. Né? Eu não faço nada, como é que eu vou dizer assim, que agrida o meu corpo, mas eu forço muito o meu corpo. Tá? Então, assim, eu não me restringo, vamos dizer assim. Entendeu? O pessoal fala, Felipe, vamos dar uma nadada, né? Eu tenho uma amiga, Flávia, que nada, a Glória, que é do Vasco, são mulheres que gostam de nadar muito, nadar à distância. Vamos nadar? Vamos. Então a gente nada, geralmente no fim de semana, que a gente tem mais tempo, 8, 10 quilômetros. Né? E assim, isso me fortalece. Né? Eu brinco que a água me protege. Eu não me machuco, eu não tenho contusão. A única contusão que eu tive no ombro foi fazendo exatamente trabalho de força fora d'água. Então, ou seja, eu busquei o que o meu corpo aceita e faço força. Né? Eu faço força no sentido assim, de que o meu desempenho hoje, eu faço o mesmo tempo que eu fazia os 1.000 metros com 30 anos, eu faço hoje. Que é o seu desempenho dos 30, mesmo Exatamente. Desempenho. Entendeu? E o meu objetivo é baixar esse tempo. Né? Eu quero voltar para os 20 anos, então eu estou aí... Não, acho que você falou uma coisa certa. Quando a gente começa, eu posso falar por mim. Eu fui ginasta na adolescência, você sabe disso, a gente já conversou sobre isso. E depois, lógico, veio a vida, trabalho, etc. Eu fui fazendo aquela ginásticazinha assim, de academia, ia, não ia, faltava um período, depois voltava, matriculava de novo, etc. Até que eu tomei uma decisão de voltar a fazer. E quando eu retornei, era mais penoso, claro, Sim. Era mais penoso. Mas com o tempo, com a consistência, passado, eu vou te dizer, 2 anos, já estava bem diferente. Legal. Mas aí é que tá. Você tem que ter essa perseverança, né? Essa disciplina de deixar passar os 2 anos. Exatamente. Você falou coisas importantes. Primeiro, você falou de decisão. Né? Ou seja, a pessoa literalmente tem que tomar uma decisão. E ela tem que entender. Se ela entende o porquê disso, por que ela tomou essa decisão, né? Ou seja, é uma coisa de foro íntimo. Né? Poxa, eu quero isso para mim, eu quero
voltar à atividade, eu quero voltar né, a ter a movimentação que eu tinha. É possível? É possível. Aí você falou outra palavra que é muito importante, consistência. Cara, sem consistência, eu tenho esse desempenho hoje, mas eu estou há 4 anos treinando águas abertas. No primeiro ano eu não tinha esse desempenho. Né? Então, ou seja, eu estou envelhecendo e melhorando o meu desempenho. Por quê? Porque eu estou treinando mais, quando eu entrei na natação, eu entrei numa equipe que era uma equipe mais recreativa, eles nadavam no mar, mas eram mais passeios, vamos dizer assim. Né? Aí quando terminou o primeiro ano, eu comecei a perceber que nessas nadadas eu nadava olhando para trás. Entendeu? Ou seja, o pessoal ficava atrás. Todo mundo atrás. E aí eu falei, né, eu gosto daquela frase do Jim Rohn, né? Se você está numa mesa e você é o mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. Uhum. Então eu falei, peraí, eu estou numa equipe em que eu sou o que nado mais. Eu estou na equipe errada. Sim. Eu tenho que ir para uma equipe que tenha desafio. Né? E aí eu mudei para uma equipe que é até do lado, né? É uma equipe... E o dono da equipe anterior é que foi me levar lá, me apresentou ao head coach lá da nova equipe, da Navegantes, e eu falei para ele, falou, olha, eu tenho dois objetivos, eu quero, né, fazer o Canal da Mancha e eu preciso de ter alguém para eu puxar o pé, ou seja, tem que ter alguém na minha frente, tem que ter alguém que nade mais que eu. Aí ele falou, aqui tem vários. Eu falei, então eu vim para o lugar certo. Não, eu acho que você, assim, claro, equilibrando aí, vendo as devidas proporções do que você faz, do que você pretende e o que eu pretendo e outras pessoas que não querem esse desafio de atleta hoje, mas que querem estar bem, é se desafiar. Cada vez mais se desafiar. Não é chegar lá, puxar lá uma carguinha e ficar aquela carguinha 10 anos, porque no final, né, tem que ir aumentando a carga. Exatamente. Assim, né, no sentido figurado, mas real. Carla, tem lá na equipe, tem um pessoal que começa do zero, aprende a nadar no mar. Entrou, né, uma mulher, e ela começou a nadar, ela mal nadava 100 metros sem parar. E aí o dia que ela nadou, é um triângulo que eles colocam no mar, né, são 3 boias que dá em torno de 300 metros. O dia que ela conseguiu fazer a primeira volta na boia foi uma comemoração, todo mundo, parabéns, não sei o que, E agora ela fez uma competição do Rei e Rainha do Mar de 1.000 metros. Nossa, parabéns, está de parabéns a sua Entendeu? colega. Então, ou seja, para ela é proporcional ao que para mim é um Canal da Mancha. Agora, né? Vamos sair do esporte e vamos para o seu trabalho aí, essa pesquisa que você fez estudando os atletas olímpicos, no final a gente está no esporte, né? Mas sempre existe essa analogia entre o esporte e o corporativo, né? Existe Sim. muito isso. Você fez esse estudo e o que mais te surpreendeu nesse padrão de comportamento do atleta? Tá. Porque eu comecei a ver o que os campeões olímpicos faziam. De qualquer esporte? Qualquer esporte, vários esportes. Usain Bolt, Michael Phelps. Os fora da curva. Né? Exatamente. Não, exatamente. E aí, eu comecei a mapear, eu falei, peraí, eles têm algumas coisas em comum, independente do esporte. Né? Lógico, são habilidades físicas diferentes, mas eles têm coisas em comum. Primeira coisa em comum de um atleta desse de ponta, ele tem um objetivo muito claro. A clareza de objetivo é primordial. Então, por exemplo, nós tivemos aqui a seleção de prata, a geração de prata do vôlei. Uhum. Qual era o objetivo dessa geração? Chegar na final olímpica. Eles chegaram. Exatamente. Quando eles... Não iam vencer dos Estados Unidos porque não dava. Não sei. Não sei. Porque a gente já venceu no basquete Estados Unidos, né? Foi até mas eles, entendeu? Mas o objetivo era... Quando você chega no seu objetivo, você recebe um banho
de hormônios, de endorfinas, entendeu? E que te dão a satisfação. Então, quando eles chegaram na final olímpica, eles já entraram assim. Ah, chegamos, entendi. Aí A geração isso. seguinte, que foi a geração de ouro, fala, peraí, eles já chegaram na final. Se a gente chegar, é a mesma coisa. Agora a gente tem que chegar e ganhar. Entendeu? Então, ou seja, quando você tem clareza do objetivo, você se prepara de uma forma diferente, você se posiciona de uma forma diferente. E com isso você aumenta a possibilidade de você realizar aquele objetivo. Né? Então, clareza de objetivo, o entendimento das crenças em relação a esses objetivos. Né? O Henry Ford falava, se você acredita que pode e se você acredita que não pode, de qualquer maneira você está certo. Isso. Né? Então, quando você entende as crenças e trabalha isso, você tem que buscar o conhecimento necessário tanto para fortalecer as suas crenças como para desenvolver a sua atividade. Né? E quando você trabalha esse conhecimento, né, você amplia as suas possibilidades. Você fala, opa, né, aqui eu posso melhorar isso, eu posso aproveitar melhor, né, esse momento e por aí vai. E aí você tem que ir para a ação, que eu chamo de ação eficaz. Você já está falando do ciclo Do de ciclo, ouro já estou falando do ciclo que você criou, né? que eu criei. Que é o seu método. Então, clareza Clareza. de objetivo, crenças, conhecimento, ação eficaz. O que é ação eficaz? É você focar no acerto. Aí você fala, Felipe, então eu não posso errar? Pode errar. Mas você tem que encarar o erro como calibragem. Né? O Oscar Schmidt, que faleceu há pouco tempo, o ícone, né, do basquete mundial, não só brasileiro. Sim. Ele treinava, ele fazia 1000 arremessos depois do treino. E ele falou, eu só ia embora quando eu arremessava e eu conseguia 20 acertos consecutivos. Se eu tivesse no 19 e errasse, eu começava de novo. Então, eu só chegava em casa depois de ter feito 20 acertos consecutivos e tudo mais. Então, ou seja, ele treinava o acerto. Se ele lançasse a bola e a bola caísse antes, ou ele tinha que dar um passo à frente, ou ele tinha que colocar mais força. Isso é a calibragem. Então, quando você erra e calibra, você evolui. Quando você erra e teima no erro, você empaca. Então, isso é ação eficaz. É você focar no acerto. Acertei, então repete. Até aquilo ali solidificar. Quando solidifica, você vai para o próximo tópico, que é habilidade. Você desenvolve a sua habilidade. Com isso, você melhora a sua eficiência energética. Com isso, você atinge o seu resultado gastando menos energia. E aí você pode ir além. E aí você finalmente atinge o resultado, que é o último tópico. E aí, quando você atinge o resultado, você tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, você tem que aceitar o resultado. Muita gente fala, não precisa. Espera aí, cara. Olha tudo que você fez para chegar lá. Receba isso, aceite o resultado, aceite a sua conquista, qualquer que seja. Não precisa de ser uma medalha de ouro olímpica. Né? Pode ser uma conquista na sua família, pode ser uma conquista no seu trabalho, pode ser uma conquista, às vezes, relativamente pequena naquele momento, mas que te levou para um próximo nível. Então, primeiro, receba. Segundo, comemore. Nem que seja com uma caneca de água, mas comemore. Comemore com as pessoas que foram importantes nesse teu processo, nessa tua conquista. Agradeça a todas as pessoas envolvidas no processo. Né? A gratidão é muito importante e te leva para um patamar diferente. E, depois disso, lembra o seguinte, você pode comemorar só durante 24 horas. Que depois a vida continua. No dia seguinte, você vai ter que atingir o próximo degrau. Só que tem um detalhe muito importante. A sua crença de que você pode, de que você é capaz, de que você conquista, que você consegue,
já aumentou, porque você teve aquela conquista. E aí você está pronto para o próximo passo, para o próximo degrau. Então, isso é o ciclo de ouro. Interessante. E é É, isso é o que você aplica corporativamente, né? Com exatamente. mentoria e com tudo mais. Principalmente o executivo, ele tem uma carga de cobrança muito grande. Sim, E é muito similar à de um atleta de alto nível. A pressão é constante. Então, se ele souber aplicar esse ciclo dentro da atividade dele, né, primeiro, ele tem um objetivo claro. Né, um objetivo claro de onde ele quer chegar. Ah, eu quero chegar aqui. Então, ele vai se posicionar estrategicamente para aquele resultado. Né? E o ciclo ele ajuda nesse posicionamento e ajuda no desenvolvimento das habilidades para ele chegar lá. interessante. Né? Bem bacana, realmente, porque tudo que você falou é o que a gente precisa mesmo para atingir o nosso objetivo. Conquistar alguma coisa, né? Saber o que a gente quer, é ser consistente, é ter clareza, é acreditar na gente e Exatamente. comemorar sempre é muito bom. Exatamente. Bom, agora vamos falar dos seus desafios Sim. surpreendentes, que é aquele Ocean Seven, né, que é atravessar os 7 mares, não ao mesmo tempo, claro, e que, assim, acredito que seja desafiador para qualquer pessoa, né? Sim. O que que passa na sua cabeça quando você está nadando assim, em águas abertas? Você Vamos tem lá. medo ou Olha, não tem medo? Se tiver medo, como é que você lida com ele? Porque, assim, com certeza esse teu desafio desses 7 mares, você vai enfrentar mares totalmente diferentes. sim, sim. A questão assim, como é que surgiu isso, né? Comecei a nadar no mar, gostei da coisa. É importante dizer que eu fui jogador de polo aquático, né? Então eu já tinha um domínio da água muito grande. E o jogador de polo aquático, ele desenvolve um domínio da água maior até do que o nadador. Porque ele está acostumado a parar, levantar, pular, né, sem o apoio no chão, a subir com a perna alternada. Então, a trabalhar palmateio. Então, a gente trabalha uma adaptação ao meio líquido muito grande. Quando jovem, eu pegava onda de peito, né, de jacaré. Então, eu já tinha adaptação ao mar. Né? Eu já sabia como entrar no mar, observar o mar e ver ali a corrente De de retorno. retorno e tudo mais, então saber onde entrar, onde sair. Então isso tudo eu já tinha. Então, vamos dizer assim, eu não tenho medo do mar, eu respeito o mar. Eu entendo que em alguns momentos, né, tá certo que durante o ano passado, eu fiquei só um dia sem treinar, porque era uma ressaca que estava muito forte, e eu falei, não vale a pena eu me arriscar, né, para treinar um dia com o mar assim. Então, Quando a ressaca está mais ou menos, você vai. vou, né? É, é, é importante que as pessoas entendam o seguinte: eu vou no meu limite da segurança. Né? Eu vou quando eu estou seguro. Se eu não estou seguro, como nesse dia da ressaca eu não estava, eu não entrei. Né? Então você tem que entender o seu limite. Né? E você só supera o seu limite quando você entende. Né? E o mar a gente tem que respeitar. Não adianta, né, as pessoas geralmente que se afogam no mar, às vezes até que nadando bem, é porque não entendem essa. É como se fosse. Sabe uma pipa quando você está soltando? Às vezes o vento está forte, você solta a linha, aí você puxa a linha, então você tem que fazer, né, Essa jogada, essa essa calibragem. calibragem. Você Exatamente. já teve algum momento assim, vou dizer perigo, né, mas difícil que você enfrentou ou numa prova ou até mesmo treinando? Olha, assim, eu vou dizer, porque eu já participei, a prova maior que eu participei até hoje foram 10 quilômetros nadando, que é a maratona aquática. E, assim, eu não passei por nenhuma situação perigosa, mas eu passei, foi interessante a chegada do Rei e Rainha, que a gente nadou da Urca até o Leblon, né? Foram 10K,
E a entrada foi tranquila, porque ali na Urca o mar é bem tranquilo, mas a chegada, o mar estava muito forte. Então, quando eu cheguei, e quando a gente está chegando numa prova, você não fica, deixa eu ver se agora está no momento de eu sair, se a onda está boa. Né? Você vai, você né? vai. Porque você quer chegar, exatamente. Você quer ter uma boa posição. Exatamente. Tem uma pessoa do teu lado, né? Você vai falar, opa, peraí. Então, né, a gente nadando ali, e aí veio uma onda e literalmente me deu um caixote. Aí quando eu percebi que eu ia levar o caixote, o que eu fiz? Eu dei uma cambalhota e bati com o pé no chão e aí levantei e saí correndo, né, para a chegada. Então foi assim, foi uma como é que eu vou dizer? Uma peripécia. Totalmente inesperada, entendeu? Eu nunca tinha treinado isso, nunca pensei, se eu tiver um caixote... Não, foi uma coisa de, caramba, vou bater de cara aqui no chão, né? Porque aquela onda... Aí eu dei a cambalhota, não sei se foi sorte, mas caí em pé, e aí levantei, saí, os óculos caíram, entendeu? Foi uma coisa assim, vieram assim, pro pescoço, mas cheguei, né? E ainda teve gente falando, olha lá, aquele atleta ainda chega fazendo gracinha. Agora explica o Ocean Seven. Ocean Seven é o seguinte, quando tem os 7 maiores picos, né, no alpinismo e tudo mais, e aí criaram o Ocean Seven, que são as 7 travessias mais desafiadoras do mundo. Né, o Canal da Mancha, né, que é tradicional, como sendo considerado o Everest das águas abertas, né, porque você tem um desafio de água gelada, correnteza, água viva, ou seja, né, é uma prova bem dura. Você tem o Canal do Norte, que é ali um pouquinho para cima, ali, não lembro exatamente, eu acho que é Irlanda e alguma coisa, ou seja, né, ali no Mar do Norte, que o desafio lá é que a água é mais fria que o do Canal da Mancha, né, então é duro também. Você tem o Estreito de Gibraltar, né, que você vai de um continente ao outro, nadando. Você tem Tsugaru, no Japão, que é entre 2 ilhas, né, você nada entre 2 ilhas. Você tem o Canal de Cook, que é na Nova Zelândia, também você nada entre 2 ilhas. Você tem Catalina, que você nada da ilha de Catalina até a costa da Califórnia. E você tem Molokai. Na verdade, é um outro nome, porque Molokai é uma das ilhas. Você vai de Molokai ao Oahu. Isso fica onde? No Havaí. No Havaí. Né? Então, e aí, tanto o desafio do Havaí... Então, Japão, Havaí... Escandinávia, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Nova Zelândia. Atravessa ali Mediterrâneo. Então, assim, e cada prova tem o seu desafio. Por exemplo, Catalina e o Havaí tem tubarão. Ai, que delícia. Então, o que você faz? Aí tem... você põe uma tornozeleira e como se fosse um relógio, que ele emite um sinal magnético. E que, teoricamente, espanta os tubarões. Teoricamente, que bom. Legal, bacana. Então, eu tive um amigo agora que fez, né, o canal de Catalina, e ele tem um documentário na Globoplay, e eu participo desse documentário, né, dando depoimento e tudo mais, que eu treino com ele. E então ele fez a travessia quando ele estava chegando já na praia. Ele falou que tem umas algas que vão assim do fundo do mar até em cima, né? Então ficam assim aquelas colunas de alga e você tem que passar ali, né? Não tem opção. E aí tinha um filhote de tubarão escondido, né, nessas coisas, e ele sem querer nadando bateu, né, a mão nesse tubarãozinho. E esse tubarãozinho mordeu o dedo dele. Ai, meu Deus. E arrancou a unha dele. Dos males o menor, né? Foi só isso. E aí ele já estava chegando, tudo mais. Teve que, enfim, cuidar ali, mas... Né, sobreviveu, tá hoje, né, tranquilo.
Mas, então, ou seja, você tem isso, você tem Tsugaru, tem até uma... Aí tem também aquelas lendas, né, que o pessoal conta, que Tsugaru, o barco, que em todos esses desafios você tem um barco te Claro. acompanhando, com o seu técnico, com o fiscal, né, da associação local, para validar a sua travessia. Então a coisa é toda homologada, enfim. Né? E tem o desafio esportivo, vamos dizer assim, que você tem que treinar para isso, tudo mais, e tem o desafio logístico também, né? Porque é um custo. O Canal da Mancha, só o barco para te acompanhar é em torno de R$ 40.000. Só o barco. Então você precisa de patrocínio para isso. Patrocínio. Então, cada travessia dessa gira em torno de R$ 150.000. Nossa. Agora, você seria o primeiro 60 a mais a fazer os 7 mares? Exatamente, a ideia é essa. Por quê? Eu vou realizar todas as provas, eu já tenho 61 anos, então eu vou realizar todas as provas acima de 60 anos. E não tem ninguém que tenha feito isso no mundo. E quando você começa? Pois é, eu já estou inscrito no Estreito de Gibraltar e estou esperando ser chamado, porque esses desafios, assim, você se inscreve e às vezes você demora 2, 3 anos para ser chamado, porque tem uma fila, né, de nadadores e tem uma janela. Todos eles têm um período que você pode fazer a travessia, por causa das condições climáticas, por causa da condição da água, né? O Estreito de Gibraltar, a passagem ali de navios é muito grande. Então você tem que ter uma janela específica para atravessar. Então, enfim, eu estou esperando ser chamado para o primeiro. Né? Eu acredito que no máximo ano que vem a gente já... Né? Mas antes disso, por exemplo, esse ano eu vou fazer a 14 bis, que é uma prova ali em São Paulo, em Bertioga, que são 24 quilômetros nadando. Sim, mas aí não é Não faz parte do Ocean desafio, Seven, né? mas é um treinamento, vamos dizer assim, né, para o Ocean Seven. Entendi. Você está treinando, se preparando. Em quantos anos você acha que você consegue, já que você se inscreve, tem que esperar ser chamado? Olha, a ideia é no máximo em 7 anos eu conseguir fechar os 7 desafios. Um ano cada um. Eu acredito que tenha ano que eu faça 2. E não precisa de uma recuperação física entre cada um? Pois é, depende assim da sua fase de treinamento. Por isso que hoje eu mantenho um ritmo de treinamento, vamos dizer assim, acima dos desafios que eu precisaria, que eu treino mais do que eu precisaria para os desafios que eu faço agora. Uhum. Né? Por que isso? Porque eu estou há 3 meses de qualquer desafio. Se lá Gibraltar falar, Felipe, tem uma vaga para daqui a 3 meses. Ok. Aí eu já sei o que eu vou fazer nesses 3 meses para chegar lá preparado. Agora, essas travessias, a distância é similar ou são diferentes? Não, é diferente. A maior é qual? A maior é a do Havaí, que são 40 quilômetros. Por exemplo, o Canal da Mancha são 36, o Canal do Norte 35, Tsugaru também é nessa faixa de 35, Cook também é nessa faixa de 30 e poucos, Catalina também acho que são 37, o menorzinho é Gibraltar, que são 16. E quanto tempo você fica na água para, por exemplo, Gibraltar é o menor, 36, o outro 40. Quanto tempo você acha, mais ou menos, que você ficaria na água? De 10 a 12 horas nadando. É a expectativa. Agora, isso varia muito por quê? Por causa das condições do mar que você vai pegar. Então, por exemplo, numa piscina você tem um recorde, é muito fácil. Você fala, o cara bateu o recorde. Por quê? Você está na piscina olímpica, que tem toda uma regulamentação, até de temperatura da água, tudo tem que estar naquelas condições para uma competição oficial. O Canal da Mancha, por exemplo, tem um amigo meu, o Marcos Fracaro, ele foi fazer o Canal da Mancha.
E ele era porque assim, você tem uma janela de uma semana. Tá? Eles te falam, ó, sua semana vai ser tal. Então você tem uma semana para fazer. Agora, são agendados por barco 4 nadadores. O slot 1, 2, 3 e 4. Então, o slot 1 vai ser o primeiro a nadar. Então, o barco do Fracaro, o barqueiro falou assim, ó, não é o seguinte, primeiro dia da janela a gente vai entrar. Ele, não, mas eu vi aqui que a condição está ruim, no dia seguinte vai estar boa. Não, comigo não tem essa. Dia, abre a janela, você vai nadar. Senão você vai para o último da fila. Entendeu? Porque aí o segundo, né, fica dependendo do primeiro nadar para ir. Aí ele foi. Cara, o mar duro, ele pegou onda, pegou correnteza, pegou... E aí o pessoal depois perguntou, e aí, Marcos, a água estava fria? Ele falou, cara, eu nem reparei, porque o mar estava tão duro que eu nem sei se estava frio, se estava quente, eu sei que... E todos esses mares têm as mesmas condições, que eu digo assim, claro, um mais frio, mas são mexidos, são... A maioria. Não, nenhum é fácil. Tá? Não tem um que você vai falar assim, aquele ali é tranquilo. Nenhum é, por exemplo, até o Estreito de Gibraltar, que é o menor, ele tem uma corrente lateral muito grande. Então, o que acontece? Às vezes, teve nadador que não conseguiu chegar... Porque toda hora ele ia... Porque ele ia tanto para o lado que ele saiu entendeu? Do caminho oficial, vamos dizer assim, e não conseguiu terminar. Olha, entendeu? É realmente um desafio. Vou te falar, você está de parabéns com essa sua... sei lá, esse seu desejo, esse seu empenho para chegar lá. E eu espero que você consiga ir nos 7 mares. Eu quero ver isso depois. Agora, vamos falar um outro assunto. Você falou aqui, né? Atleta de polo aquático, já foi técnico de polo aquático, dono de academia, você já me contou isso. Já atuou com vendas, com corretagem, com bolsa de valores, mentor de jovens no Gerando Falcões, né? Você fez isso também, que é um trabalho bem bacana. Imagino que tenha sido um trabalho assim muito gratificante. Incrível. Foi muito legal. E agora você resolveu ser árbitro de polo aquático e apresentador de programa de rádio. Vem cá, não estava só bom o Ocean Seven? Pois é, eu tenho uma amiga que a gente mora perto, né? Então volta e meia se encontra na rua. Aí quando a gente se encontra, ela fala, Felipe, o que você inventou agora para fazer? Meu Deus. Né? Eu tenho isso. Isso eu sempre tive, eu sempre fui, assim, como é que eu vou dizer, inquieto. Né? E eu sou da seguinte filosofia. Se aparece uma oportunidade, eu vou ver o que é. Pode ser até que eu fale, não é para mim, não me interessa, mas eu vou ver. Se alguém me chama, Felipe, você se interessa em conhecer? Me interesso. Não sei o que, vou. Né? Se eu vou fazer, lógico que depende de vários fatores e tudo mais. Mas, claro, assim, você não vai aceitar. Você quer operar um cérebro? Exatamente. Né? Mas, assim, eu gosto do novo, eu gosto do desafio. Então, ou seja, com 61 anos, eu agora sou o árbitro mais novo da Federação Aquática do Rio de Janeiro. Olha, né? Que interessante. Então, é muito... E isso me traz, assim, sabe, Carla, a gente está falando aqui no dia do desafio, né? Então, o desafio me estimula. Se eu não estou desafiado, eu não estou feliz. Entendeu? Então, assim, hoje até a gente estava nadando, né? E tava um cara nadando na minha esteira, e aí teve uma hora que ele abriu e me ultrapassou. E tinha um outro um pouco assim, do lado da gente. Aí quando ele me ultrapassou, eu fiquei uns 20 metros na esteira dele, e aí eu falei, agora... Aí eu forcei para ultrapassá-lo. E aí o outro, depois na areia, falou, cara, se for ultrapassar o Felipe, tu não sabe que... Que ele vai te ultrapassar. Ele vai forçar, não sei o quê. Você fez eu fazer mais força, que eu tive que acompanhar vocês, não sei o quê. Então, ou seja, eu gosto, entendeu? Isso é natural para mim, eu não faço isso... Para se exibir. Exatamente, é uma coisa minha, é natural e eu gosto. Eu gosto do desafio, eu gosto de estar sendo desafiado sempre. Estimulado.
agora no polo aquático eu tive que pegar as regras, né? Porque tem o quê? Uns 40 anos que eu não via a regra de polo aquático. E mudou muito, né? Então tive que estudar as regras, tive que, né, me posicionar, de novo, e mudou até alguma coisa, até a arbitragem mudou. Antes você usava uma bandeirinha, agora você não usa mais, enfim, né? E já arbitrei um festival infantil. Cara, eu adorei, sabe? Você vê ali o jogo acontecendo e você interagindo, e a garotada, sabe, gostando e aprendendo, e alguns. E só contar uma história que é muito bonitinha, que era um festival infantil, então tinha um garoto, devia ter uns 9, no máximo 10 anos. E sabe aquele magrinho, assim, pequenininho. Aí o técnico falou para ele, vai, entra agora, né, na substituição. Aí ele estava sentadinho assim na borda, aí ele fez assim para o céu, fez assim, e aí mergulhou, tipo, me ajuda, Senhor. Então, que bom que me chamou, né, também, né? Ah, mas é legal isso, você vê também a garotada ali se desafiando, fazendo coisas. E é bom também, né, porque eu acho que a gente começa, quando a gente convive com diferentes gerações, a gente vai também, sei lá, se oxigenando, né? Exatamente. Olha, Carla, você falou isso, porque assim, eu adoro essas iniciativas, né? Pô, essa tua iniciativa 60 Pode Mais é sensacional, você traz gente aqui vibrante, que está fazendo, que está acontecendo, e aí você falou do Gerando Falcões, mas eu gosto também de exatamente conviver com outra geração, tá? Então, eu mentorei garotos, um garoto de 16 anos, outro de 18, iniciando a vida, querendo saber como é que é a coisa profissional, tudo mais, entendeu? Então, assim, eu gosto disso, né? Eu gosto dessa Essa nova mistura. geração faz alguma coisa melhor do que a nossa? Olha, é, essa geração ela tem uma característica diferente, né? Eles têm um acesso muito fácil à informação que a gente não tinha, Com certeza. né? A gente tinha Então, aqui na Barça, dava um trabalho. e eles então, como é que eu vou dizer? Tem que se trabalhar mais o foco dessa geração. O jovem que souber trabalhar o seu foco hoje, ele vai se diferenciar dentro da geração, né? Porque é muito fácil hoje você perder o foco. Com Tá? E certeza. essa geração tem É. esse Tem muito desafio. estímulo, muita coisa Exatamente. acontecendo e você Exatamente. acaba E aí eu perdendo. chamo de curadoria pessoal. Você tem que fazer a curadoria pessoal. Dentro dos meus objetivos, do que eu quero, o que é importante, o que é válido. É lógico que você tem um momento de distração, né, de relaxar, beleza. Mas você tem que ter uma curadoria. O que isso vai me ajudar no meu objetivo? Né? Então, se o jovem que tiver isso hoje, ele vai se diferenciar no mercado. Bacana, bacana. Olha, Felipe, a gente está chegando no final desse episódio. É uma pena, porque é o dia do desafio e eu escolhi a pessoa certa para estar aqui comigo. E eu quero te fazer uma pergunta que eu sempre faço para os convidados. Por que você, aos 60, pode mais? Porque eu quero. Ótimo. Eu quero e vou continuar querendo. Eu não me vejo parando em nada do que eu faço. E enquanto o meu corpo me permitir, e graças a Deus hoje ele me permite, né, eu falo assim, eu tenho um corpo de 61 anos que me entrega ainda uma performance muito boa, e enquanto o meu corpo permitir, eu vou continuar, né, e quando, você pode ter certeza, quando eu realizar esses desafios, eu vou arrumar outros. Ah, acredito. Bom, e para sua mensagem final, você pode falar o que você desejar, mas eu também queria pedir a você para, se você tivesse de dar um único desafio para quem está assistindo a gente hoje, qual seria? Então você responde isso e pode fazer Vamos sua lá. mensagem É, final. o, 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 é,
Eu acho que hoje o grande desafio que uma pessoa pode ter é descobrir o porquê dela. Por que que ela está aqui? Por que que ela faz o que faz? Né? Se ela descobrir o porquê, a vida dela, vamos dizer, está resolvida no sentido de que ela vai ter a motivação, vai ter o estímulo de continuar. Então, descubra o seu porquê. Eu acho que esse é o grande desafio. Né? Nietzsche, eu adoro citar Nietzsche, né? Parece chique, né? Nietzsche já falava, quando você sabe o porquê, o como é um detalhe. Né? Então, ou seja, o grande desafio é descobrir o seu porquê. Quando você descobre o seu porquê, ninguém te segura. Que bom. Né? E você tem o seu porquê. Sim, sim. Então, a mensagem que eu posso deixar no final é isso. Né? Trabalhem o seu porquê, e aí os desafios vão ser mais palatáveis. Né? E desafios que inicialmente pareciam intransponíveis vão ser mais possíveis. Né? E se a pessoa quiser te seguir, se alguém quiser te patrocinar, como é que entra em contato com você? Vamos lá. As minhas redes sociais você me encontra como Felipe Albuquerque Coach. Tanto no Instagram, no Facebook, está lá ainda, eu mexo pouco, mas está lá. O Instagram é o mais fácil de me achar. Né? YouTube, LinkedIn, é sempre Felipe Albuquerque Coach. Né? E o patrocinador que quiser entrar nesse desafio, eu posso dizer que a gente vai ter uma história muito bonita para ser contada. Com certeza. Não, Então... já é uma história bonita, tá? Só o desejo já é uma história bonita, mas com certeza o desejo vai se transformar em realidade e você vai atingir seu objetivo. Muito obrigada, Felipe, por ter vindo aqui contar tudo isso e trazer também motivação para as pessoas, né? Porque eu acho que com a sua história, com tudo isso que você estudou, aprendeu, você com certeza trouxe muita motivação para quem está assistindo, muito ensinamento. Está de parabéns pela sua consistência, disciplina, empenho. Inspiradora. Inspirador, obrigado. Tudo isso. Tá? Gente, hoje ficou claro que o maior desafio não está na nossa idade, né? Mas está na decisão de continuar se desafiando e fazendo e tentando e acreditando, descobrindo o porquê, como disse o Felipe, e seguindo em frente, com disciplina e consistência. E pequenas ações, tá? Por isso que o dia do desafio fala de 15 minutos. Pequenas ações todos os dias, repetidas todos os dias, vão construir resultados extraordinários ao longo do tempo. Acreditem nisso. Eu queria mais uma vez agradecer aqui ao Clube Empreendedor Brasil pelo estúdio. Queria também pedir a você que curta esse episódio, compartilhe com quem precisa ouvir essa história maravilhosa do Felipe, se motivar, não só hoje no dia do desafio, mas na vida. E eu sou Carla Cabral, esse foi mais um episódio do 60 Pode Mais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.